Olá, estou aqui hoje para uma aulinha de literatura. Vou falar de Quincas Borba. Só que antes de falar do Quincas Borba, precisamos lembrar que esse personagem, ou essa personagem, ela já apareceu na obra machadiana, né? Então, nós temos essa relação, né, de algumas. Eu vou falar intertextualidade com a própria obra, né? Então, o Quincas Borba é um exemplo, o Conselheiro Aires é outro exemplo, né? No livro Isaú e Jacó, depois em Memorial de Aires, né? São os dois assim que vale a pena falar. E uma outra curiosidade, né, da obra machadiana em relação ao nome de capítulos, né? Então, Alienista é o nome de um conto, é o nome de um capítulo, no Memórias Póstumas, né? A Causa Secreta, é nome de conto, né? Então, ele faz bastante referências à própria obra, né? Muitas mesmo, bastantes referências, né? Então, a intenção aqui é deixar claro, né, que o Quincas Borba, ele é um personagem do Memórias Póstumas, ele é um amigo do Brás Cubas. Então, quando eu dei a história do Brás Cubas, eu falei isso, mostrei direitinho, né? Há um momento lá no Brás Cubas, né, que o Quincas Borba, ele vai para Barbacena. Quando ele volta, ele está bem doente, né? Pouco tempo depois ele morre, né? E no Quincas Borba, ele vai esclarecer essa viagem, né? Na verdade, ele foi a Barbacena, né? Porque ele está muito rico, né? Ele criou a filosofia do humanitismo, ele defende com unhas e dentes essa filosofia, e ele precisa deixar, né, algo com um grande amigo que ele tem lá em Barbacena, que é o Rubião, né? Então ele vai. Quando ele percebe que está prestes a morrer, ele volta e no Memórias Póstumas ele morre, tá? No Quincas Borba ele vem para o Rio de Janeiro. E quando ele morre, né, ele deixa com o Rubião um cachorro chamado Quincas Borba, que é personagem, ele só não fala, mas ele tem atitudes. Então, o Quincas acreditava que, mesmo depois de morto, ele poderia ficar no cachorro. Então, o cachorro realmente reage a algumas coisas que o Bião vai fazer, que são erradas, né, que vão comprometê-lo, ele reage, mas não adianta, né, o Bião passa por cima, ele não enxerga, né? Existe uma razão para isso, né? Então, vamos compartilhar, né, para irmos mais assim, a fundo, né, em relação à narrativa, porque, afinal, né, ela é uma obra da FUVEST também, né? Então, precisamos aí saber um pouquinho de mais detalhes, né, para poder encarar aí o vestibular da FUVEST, né, quem vai fazer, é claro, né? Então, aqui está, né, o Machado, nós estamos falando dele já há 3 aulas, né? Já falamos da fase romântica, falamos de Memórias Póstumas, agora vamos falar do Quincas Borba, tá? Bem, quando começa tudo, né? Tudo começa em 1867, em Minas Gerais, em Barbacena, né? E vai até 1870, no Rio de Janeiro. Eu não vou contar agora, daqui a pouco eu falo, é claro que eu vou fazer spoiler, né? O desfecho é dramático, de Rubião e também do cachorro, né? E o desfecho é em Barbacena, quer dizer, a história inicia em Barbacena e o desfecho também é em Barbacena. Ele volta para Barbacena. Ele não é mais o mesmo, mas ele volta nas mesmas, não, ele volta numa pior condição, né? Tá? Sem spoiler agora. Bem, o que é interessante destacar aí, se eu pensar em vestibular, né, que é uma questão que pode aparecer aí, em relação ao narrador. O livro do Machado, os livros, né, da fase realista, tem algumas particularidades do narrador. Então, por exemplo, Memórias Póstumas é um livro em primeira pessoa.
O Dom Casmurro é um livro em primeira pessoa. O que tem isso? Então, no realismo, se você lembrar aí, no Essa de Queiroz, nos franceses, nos ingleses, onde teve realismo aí, e a narrativa, ela funciona como uma dissertação, em terceira pessoa. O Machado, ele quebra esse postulado, ele faz em primeira pessoa. Só que ele faz bem feito. Por quê? No Memórias Póstumas, ele afirma para a gente que o Brás Cubas, e você lendo, você vê que é mesmo, é um defunto narrador. Ele já morreu, então o que ele conta não tem mais mudança. E ele vai contar os próprios fracassos, de uma forma bem irônica. No Dom Casmurro, o Bentinho e a Capitu, o Bentinho que narra a história, já está velho, ele está contando a história de quando ele era adolescente até a velhice. E ele não conclui, ele deixa em aberto, tem uma ambiguidade no final. Eu posso construir dois finais. Quem perdoa e quem não perdoa. Porque se ele perdoar, é romântico. E se ele não perdoar, é romântico também. Ele deixa em aberto. Você não sabe se a Capitu traiu ou não. E o Bentinho tenta te dizer que ela traiu. Tá? Então, essa narrativa em primeira pessoa, ela compromete. Só que no Machado não. Por quê? Porque, primeiro, no Dom Casmurro fica em aberto e no Memórias Póstumas nós temos um narrador defunto. Vamos ver o Quincas Borba? O que acontece no Quincas Borba? Deveria ser só em terceira pessoa, mas não é isso que acontece, Em alguns momentos eu tenho um narrador em primeira pessoa e participa. E eu tenho um exemplo aí também para vocês verem. Então, nós vamos dizer assim, o narrador é dúplice. Em primeira ou terceira. O que predomina? Terceira, mas tem em primeira também, tá? Então, ele está fora da narrativa, mas às vezes assume o eu narrado. Este Quincas Borba, se acaso me fizeste favor de lerás, olha aí, Então, ele interfere na história, ele é em primeira pessoa, Por quê, Porque o Quincas Borba é um filósofo e tem um cachorro, E aí o narrador, ele se sente no direito de ativar isso, Ficar mais próximo, para mostrar a história mesmo, Porque, na verdade, o Quincas, ele é morto, Ele morreu, então não tem como trazer o Quincas de volta. A gente tem o cachorro, mas o cachorro não fala. O cachorro só age. E quando ele age contrário, ele é agredido, muitas vezes. E o Biel tinha prometido cuidar direitinho dele. Bem, então vamos ver as personagens antes de começar a resolver a história. Por quê? Porque eu estou pensando em vestibular, Então, Quincas Borba, ele é um filósofo, ele é amigo do Brás na infância, ele se encontrou na escola, depois ele some, ele vai reencontrar o Quincas como mendigo, pobre, inclusive ele dá até dinheiro para o Quincas, e o Quincas ainda rouba o relógio dele. Depois o Quincas recebe uma fortuna de um tio lá em Barbacena, publica a teoria do humanitismo, isso lá no Memórias Póstumas, e reaparece, devolvendo o relógio e uma carta pedindo ao Brás que gostaria de frequentar a casa dele. Aí eles reatam a amizade até a morte do Quincas. Aí o Quincas, a teoria do humanitismo, tem os exemplos com os animais. Não se esqueça que é a teoria de Darwin. Então, o humanitismo é uma forma que o Machado encontrou de ironizar o darwinismo, o positivismo da época, tá? Principalmente o positivismo. Então, aí depois eu tenho um trechinho aí, eu mostro para vocês. Aí o Rubião é o protagonista 2. O primeiro protagonista é o Quincas Borba, que ele vai morrer. Aí quem vai ser o protagonista? Vai ser o Rubião. Por que o Rubião? Então, o Rubião mora em Barbacena, ele é um professor, ele é bem pobre, o Quincas conheceu o Rubião porque ele namorou a irmã do Rubião. E eles iam se casar. Só que a irmã morreu, Mas ele manteve a amizade.
né? Então, na época que ela estava viva, assim, o Rubião, ele fazia muitos favores ao Quincas, ele gostava dele, né? Porque ele pensava na fortuna que ele tinha, né? Havia já interesse, né? Mas ele nunca pensou que fosse ficar com a fortuna, e ele vai ficar com a fortuna. Por quê? Porque ele está doente. Aí ele veio para Barbacena e trouxe o cão. E o cão se identifica muito com o Quincas, perdoe-me, com o Rubião. E aí o Quincas está cada dia pior, tem um médico que o acompanha lá em Barbacena, né? E aconselha o Rubião, né, a não deixar o Quincas sozinho, não deixá-lo viajar, né? Porque ele vira e mexe, ele fala que ele vai voltar para o Rio de Janeiro, né? Aí chega um momento que ele percebe que piorou, né? A doença piorou. E aí ele sai de manhã, ele vai ao centro da cidade e lá ele passa toda a fortuna dele para o Rubião. O Rubião não sabe, né? Na verdade, não passou direto para o Rubião, passou para o cachorro Quincas. O Rubião tem essa ideia, né? Aí no mesmo dia ele fala que ele vai para o Rio. Aí o Rubião tenta impedir, sabe? Mas ele vai. Né? E o médico fala depois para o Rubião, poxa, você não deveria ter deixado, ele não tem condição mais de ficar sozinho, a doença dele vai matá-lo a qualquer momento, né? Ele está muito fraco. E o Rubião olha para o médico e tem como segurá-lo? Né? Não tem como, ele foi, né? E ele foi mesmo. E aí ele falou para o Rubião cuidar do cachorro dele, que ele voltaria buscar o cachorro. Né? O Rubião não gosta muito de cachorro. Né? O Rubião acaba ficando com o cachorro e ele virou motivo de deboche. Né? As pessoas ficavam debochando porque ficou com o cachorro. Né? Só que vai passar um mês e ele não vai voltar. Aí o Rubião, ele fala, poxa, mas né? Será que não vai vir? Mas ele cuida direitinho do cachorro. Né? Aí, um belo dia, ele vê no jornal a notícia da morte do Quincas. Aí ele pega o cachorro e leva para a comadre dele, uma amiga dele, né? Que gosta muito de cachorro, ela já tem cachorro. E ele fala para ela, né, se ela quer ficar com o cachorro, porque ele não tem muita paciência, né? E também as pessoas ficam debochando dele, né? Olha, o Ricão lá morreu e deixou o cachorro pro idiota, ele passava por idiota, e ele não gostava disso. E ela entendeu, né, que o cachorro ia ficar lá, né, que ele tinha dado o cachorro para ela. Né. Pouco tempo depois, o Rubião, né, tem uma surpresa. Aparece lá um advogado, né, e esse advogado veio trazer uma boa notícia, né, ou seja, que o Quincas havia deixado a fortuna para ele, desde que ele estivesse com o cachorro. Ah, o cachorro reapareceu. Ele vai lá na comadre dele lá, né? E fala para ela que ele foi buscar o cachorro. Ela falou assim, mas eu tinha entendido. Ele, não, eu deixei aqui por um tempo, né? Mentira dele. Aí ela falou assim, bem, mas é bom você levar, porque ele está bem infeliz, ele não quer comer direito, né? E a hora que ele vê o Rubião, ele fica contente, o cachorro, né? Porque ele estava mais com intimidade, né? E esse cachorro é personagem, né? Então, ele é personagem. Então, eu tenho lá Quincas Borba, o filósofo, Quincas Borba, o cão. Ele acreditava que ele podia sobreviver no cão. É a reprodução do seu dono. E tem hora que o Rubião, ele tem a impressão que é o Quincas que está ali. Ele fala, nossa, tem hora que eu acho que você é o próprio Quincas, porque o cachorro olha para ele, encara, principalmente quando ele vai fazer coisa errada. Né? Bem, ele vai ficar com a herança, vai receber a fortuna, ele até vai fazer um comentário até meio desagradável, né? Que ele fala assim, poxa, se ele tivesse casado com a minha irmã, né, poderia ser que eu recebesse alguma coisa, né, por parte mais da minha irmã. Mas se tivesse filhos, não receberia nada. Então, parece que ele gosta de saber que a irmã morreu, que o Quincas morreu e que ele recebeu tudo. Né? Quer dizer, é o capitalismo. Né? E aí ele tem a oportunidade de ficar em Barbacena ou ir para o Rio de Janeiro. Ele escolhe para o Rio de Janeiro, porque ele já tinha estado lá. Ele sabia como era a casa. A casa era de frente para o mar. E era uma mansão maravilhosa. Né? Muito bem, vamos voltar aos personagens. Ó. Aí, quem é o Rubião? O Rubião é um professor. Ele é
classe média, né? É solteiro, né? Ingênuo. E ele é explorado, ele vai ser explorado, né, por um casal que ele vai conhecer indo para o Rio de Janeiro, que é a Sofia e o Cristiano Palha. São os vilões, né? Aí eu queria fazer um parênteses, né, porque a gente fala da mulher em Machado, né? Você fala da Virgília, da Capitu e da Sofia. Gente, essa Sofia, para mim, é a pior de todas, né? Porque ela realmente, ela manipula mesmo o Rubião, né? Ela faz aquilo que o marido dela deseja para conseguir tudo que ela sonha mesmo. Ela sonha com viagens, com roupas bonitas, casa maravilhosa. Ela é louca pela casa do Quincas Borba. Ela quer aquela casa para ela. E eles vão conseguir, viu, gente? Estou fazendo spoiler já, certo? Bem, quem é a Sofia? A Sofia ele vai conhecer no trem. Na verdade, quando ele vai para o Rio de Janeiro, né, ele entra no trem e ele senta, aqueles bancos um de frente para o outro, assim, ele senta de frente. Quem começa a conversar é o Cristiano, que é o marido dela. E ela só olha, e o olhar dela conquista o Rubião. Ele vai falar aí, olhos de convite. Lembra da Capitu, olhos de ressaca? Sofia, olhos de convite. Né? É uma mulher manipuladora, ela adora ser admirada, né? Ela quer ser o centro de tudo. Depois ela vai assumir a casa lá e ela vai se mostrar, ela vai mostrar quem ela é. Né? Bem, quem é o marido? Cristiano Palha. São os vilões, cuidado, os algozes. Marido Sofia gosta de expor a mulher aos olhos dos outros e usá-la para conseguir as coisas, né? Porque ele vai usar a Sofia para conseguir a fortuna do Rubião. Por quê? Porque o Rubião, ele é muito ingênuo, né? Ele senta lá, conversando, e ele vai contar que ele está indo para o Rio porque recebeu uma fortuna. Ele abre o jogo, né? Passa por idiota, que ele não deveria falar. O Cristiano, né, percebe que ele está de olho na Sofia, né? E aí ele começa a estender mais a conversa, né? Está interessado. E aí ele se oferece para ajudar. Ele fala da profissão dele, que ele sabe administrar, né? E o idiota do Rubião, desculpe falar, mas é isso que ele é, né? Vai acreditar. Né? Então ele vai para Santa Teresa, onde eles moram, né? Porque ele não conhece direito o Rio, né? Já esteve lá, mas ele foi com Quincas no passado. Né? E aí ele vai passar uma pensão, vê a hora do dia amanhecer para ver a Sofia, porque ele ficou muito encantado com a Sofia, e depois eles vão lá para assumir, né, todos os direitos do Rubião. Né? E aí, né, nós temos outras personagens. Nós temos lá, depois que o Rubião estiver no meio da alta sociedade, né, gozando, né, todo luxo, na praia do Botafogo, né? Major Siqueira, ele tem uma filha, e ele queria muito casar essa filha com o Rubião. Né? Então, ele faz várias ironias. Inclusive, quando caiu na FUVEST, a primeira vez esse livro, não é a primeira vez que ela está, eles pegaram bem o diálogo do Major Siqueira, né, com o Rubião e a Sofia. Ele surpreende a Sofia e o Rubião de mãos dadas. E aí ele fala, nossa, que noite linda, uma noite para namorados. Né? E a Sofia, ela dissimula, ela vai dar um jeito de mudar, vai inventar lá um Padre Mendes, né? E o Rubião, ele se entrega, né? Porque ele fica todo desconcertado. E o Major percebe, né? E ela dá um jeito e sai, né? A filha do Major se chama Tonica, uma solteirona, e ela é interessada no Rubião. Ela acha interessante e gostaria de casar com ele. Tem a dona Fernanda, é uma mulher da alta sociedade, né? Inclusive ela vai ser importante porque ela que vai dar uma dura na Sofia e no Rubião com o passar da história, quando ele começar a perder a consciência, né? Porque, não sei se vocês leram Memórias Póstumas, ele começa a não dizer coisa com coisa, tanto que o capítulo chama o alienista, né? Porque ele está louco, ele vai enlouquecer, ele vai morrer. Né? Vai chegar um momento que ele vai virar Napoleão no livro, né? Então, no Quincas Borba, né? Eu não vou contar agora, daqui a pouco eu conto. E essa dona Fernanda, ela é parente do Carlos Maria. Carlos Maria é um bom vivan, né? Um jovem da sociedade. E a Sofia, ela vai se interessar por ele.
Só que ele não é bobo igual o Rubião, não. Ele vê qual que é a da Sofia. Né? Então vai chegar um momento que a Sofia vai trazer a prima dela, Maria Benedita, né, para causar ciúmes ao Carlos Maria. Né? E também vai tentar usar com o Rubião. Só que o Carlos Maria, ele vai se interessar pela Maria Benedita. Aliás, ele vai ficar com ela. Né? Ele não quer a Sofia, porque a Sofia é falsa, ele não é bobo. Né? Ele é casada, né? Eles são amigos lá. Tem um outro personagem também que é significativo, ele chama Camacho, né? Um jornalista sem escrúpulos. Né? Ele vai se tornar sócio do Rubião num jornal falido. Por quê? O Palha, ele tenta falar para o Rubião, né, ir para a carreira política, ele tenta de todo jeito tirar tudo do Rubião. Né? E aí ele vai se tornar sócio desse jornal. Esse jornal é falido, né? E o Camacho jamais apresentaria o Rubião como político, ele acha o Rubião imbecil. Né? Então, eles só estão ali para tirar mesmo. Né? O jornal chama Ataiada, aliás, Ataiala, chama o jornal, desculpa, falei errado. Né? Então, as personagens, né, são essas. Né? Então, a gente tem aí festas, né? A gente tem encontros, né? As pessoas vão à casa dele para comer do bom e do melhor, né? Para usufruir das bebidas, para tirar proveito mesmo. Né? Esse Major Siqueira, esse Camacho, o próprio Palha. Né? Bem, até aí você tem que entender que analisamos o narrador e falamos as personagens, agora vamos falar do enredo. Né? Então, a história é bem simples. Né? Então, ele vai à casa do Rubião, né? E aí tem uma coisa bem bacana, né? Que o Rubião, ele leu a teoria do magnetismo. E ele pergunta para o Quincas, né? O Quincas fala do cachorro, explica lá. Depois ele pergunta, tem uma coisa que eu não entendi. O que você quis dizer, né, com aquela frase ao vencedor as batatas? Eu tenho um slide que tem, tá? Eu vou explicar mais ou menos, depois lá no final eu retomo, tá bom? Aí ele explica, ele dá exemplo, né, para o Rubião. Né? Parece até, né, que foi um acordo, assim, eles não falaram, mas a gente dá a entender, né? Você me explica a teoria, né, que eu te explico, né? Mas não é isso não, né? Na verdade, é a sátira, né? A sátira que o Machado vai fazer de todas as filosofias. Você lendo ao pé da letra, lá no Memórias Póstumas, é uma sátira direta ao positivismo. Né? Então, ele está fazendo uma crítica à sociedade, né, do Rio de Janeiro, é claro. Isso acontece no Quincas Borba, isso acontece no Memórias Póstumas, isso também vai ser visto no Dom Casmurro e também no Memorial, no Isaú Jacó. Né? A gente não pode negar isso. Né? Então, é a história de um professor lá de Barbacena, né, que vai receber a herança com uma condição, cuidar de um cachorro chamado Quincas Borba. O Quincas Borba ele chega a essa conclusão porque o Rubião ele fazia média mesmo, ele bajulava o cachorro. Né, e ele tinha amizade, né, tanto que ele vai largar tudo para cuidar, ele vai ser um cuidador do Quincas Borba, ele vai trabalhar como cuidador, eles eram amigos, né? Então ele larga tudo para cuidar mesmo, né? Só que o Quincas Borba vai embora, então ele não morre em Barbacena, ele morre no Rio. Né? E aí o Rubião fica com o cachorro. Né? Então aí o que acontece? Ele vai ser o herdeiro, então ele vai trocar a pacata Barbacena, né, pela agitação da corte. Né? Ele vai para o Rio, após a morte do amigo. Cão vai junto, o cão vai ser chamado de Quincas Borba, e aí durante a viagem o trem encontra os vilões, Sofia e Palha, que percebe logo, né, que ele é um homem muito rico, um provinciano ingênuo. Né? E aí o casal se mostra assim, muito amável, né, muito interessado, depois de ouvir o que ele tinha contado. Né? Aí ele vai, pela beleza da Sofia, ele passa a frequentar, né, a casa deles. Ele vai confiar cegamente, ele acha que o Palha é um grande amigo dele. Amigo igual o Palha, eu não quero não. Né? E aí ele administra a fortuna do Rubião. Né?
tirando, claro, o lucro, né? E com o tempo, né? A Sofia vai manipulando cada vez mais, né? Com os seus olhos de convite, né? Com os seus morangos adúlteros, né? Porque a Sofia chega uma hora que ela até se encanta um pouco com o Rubião, né? Só que aí ele é meio esquiva, né? E o marido está sempre incentivando, olha, está acabando, né? Tem um pouco mais de paciência. Você não quer essa casa para você, né? Você não quer viagem, você não quer roupas bonitas, então pensa nisso e aguenta firme aí, né? Daqui a pouco a gente se livra dele. E não vai ser difícil, né? Porque ele é a própria vítima da teoria do humanitismo, né? Ele vai ficar sem as batatas, né? Porque ele ganhou as batatas, ele vai perder as batatas, né? Porque é muito, muito, muito ingênuo. Né? E aí, né, o que vai acontecer? A ingenuidade dele tornou assim, uma presa fácil, né, de várias pessoas. E aí o Rubião, perdoe-me, o Palha, ele vai investindo, né, em coisas que só dá lucro para ele. Quando ele tiver uma boa fortuna na mão, ele vai querer romper a sociedade. Eles tinham uma sociedade. Quando ele rompe a sociedade, é a falência do Rubião. Então, a história é bem isso, né? Uma coisa bem simples, bem curta. Agora, o bacana é como ela é contada. Né? Então, ele vai adiando, né, com as festas, ele vai adiando com a atração da Sofia, a trairagem da Sofia, com as festas, né? Então, ele vai mostrando a decadência. E aí, a gente percebe também que, com o passar do tempo, o cachorro perde espaço. Ele tem um espaço, ele toma banho, ele tem tudo. Só que, quando o Rubião está com os amigos, o Rubião chega até a chutar o cachorro. A gente fica com dó, né? Porque ele só tem tudo aquilo para o cachorro. Né? Só que é o cachorro que vai acompanhá-lo até o final. Né? Quando ele estiver muito louco, né? Que ele vai ser internado numa clínica, né? Pedido da dona Fernanda, porque a Sofia e o Rubião, quando eles conseguem tudo, né? Que aí vem a falência do Rubião, né? Eles vão colocar numa casa. Mas ele já estava tão doido, né? Ele já estava tão... Porque ele acabou enlouquecendo, né? Devido a Sofia mesmo, né? Ele não tinha olhos para mais nada, ele só queria a Sofia. Né? E não percebeu. Quando ele percebeu, já era, né? Tinha perdido tudo. Inclusive, vai perder até a casa. E aí, a dona Fernanda, ela fala para eles, poxa vida, vocês fizeram tudo, agora se não deixarem na mão, põe numa clínica. E aí eles vão colocá-lo numa clínica, ele e o cachorro, né? Só que, né, o Bião vai fugir de lá com o cachorro, né? E aí ele vai para Barbacena, né? Andando, e cada dia mais doido. E passa fome, né? E vai falando, ao vencedor das batatas, ao vencedor das batatas, só fala isso. Né? Ele vai chegar à frente de uma pensão, né? Ele vai dizer que ele é Napoleão. É louquinho, louquinho. Né? E aí vai ter uma chuva, ele vai ficar ali, ele vai pegar uma pneumonia, né? E vai morrer ali. E o cachorro morre uma semana depois. Tá certo? Então, o que é que tem de interessante nisso, né? Não tem interessante, né? Tem a forma como foi contada. Então, aos poucos, ó, você vai acompanhando a trajetória do Rubião, né? Você percebe a engrenagem armada pelo Palha, né? E a disputa pelo poder político e pela ascensão econômica da época. O que o Palha e a Sofia queriam? A ascensão econômica, roubando o ingênuo, né? O professor ingênuo, né? Lá de Barbacena. E aí também é um romance um pouco diferente, né? O Dom Casmurro é a família, o Memórias Póstumas é a família. Esse não, eu tenho várias pessoas de várias famílias, né? Então ele fala, por exemplo, do Carlos Maria, ele fala da Dona Fernanda, ele fala do Major, ele vai mostrando, né, essas famílias aí, como é que elas se relacionam em relação ao Rubião, só há interesse. Né? A própria política, né, de casar
a filha, né, sabe? A jogada do Palha e da Sofia tem um jogo político aí, né, de poder, né? Não é só política de ser um político, né, mas a política do interesse mesmo, né? E aí nós temos a exploração, né, total do Rubião. É uma pena, né? Bem, ele foi o tempo todo manipulado pela Sofia, né? E aí, de tanto sonhar, né, que ia conseguir a Sofia, ele começa a ter sintomas de loucura, a mesma loucura de que fora vítima o seu amigo, o filósofo Quincas Borba, de quem ele herdou a fortuna. Ele vai ser internado em um asilo por Dona Fernanda e ele foge para Barbacena. Chega à cidade delirando, que era o Napoleão Bonaparte, na rua, pega a chuva e contrai, pneumonia, vira tuberculose e morre. O cão Quincas Borba é encontrado morto 3 dias depois. Eu falei uma semana, errei, 3 dias depois. Bem, foi reduzido à miséria. Destino trágico exemplifica a tese do humanitismo. Vamos ver como é ao vencedor das batatas? Mas eu volto aí. É o Quincas Borba que explica para o Rubião. Ele fala assim, ó, imagina um campo com 2 tribos famintas. Entre as 2 tribos há um terreno de batatas. Elas não são suficientes para alimentar as 2 tribos. Né? E aí ele fala, né, até uma linguagem bonita, né? Ele fala assim, olha, vou falar de jeitinho que está no livro, tá bom? Supõe-se em um campo e 2 tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar somente uma, que assim adquire força para transpor a montanha e ir a outra vertente. Então, ela precisa de força para, né, ela precisa se alimentar, de força para ir até passar a montanha para buscar mais batatas, para sobreviver. E não é. Então, ele sugere que haja uma guerra. Aí Rubião fica assim, assustado. Poxa, mas você está defendendo a guerra? Ele fala, não, né, se você não tiver a guerra, o que vai acontecer? Né? Você vai dar comida, metade de cada tribo vai ser alimentada, e os outros morrerão de inanição. Ela enfraquece, vem uma terceira tribo e assume essas 2 tribos enfraquecidas. Então, é interessante que elas lutem. Então, a guerra nem sempre é a pior saída. O peão fica assustado, né? E aí ele fala, né? Olha só que bonita a teoria, né? Aí ele coloca assim, onde há batatas em abundância, lá do outro lado, não chegam a nutrir suficientemente e morrerão de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição, a guerra é a esperança. Uma das tribos termina a outra e recolhe os despojos. Né? Uma ironia ao positivismo. Né? Daí a chegada da vitória, os hinos, as aclamações. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se. Ao vencido, o ódio ou a compaixão. Ao vencedor, as batatas. Vou voltar lá naquele trecho que eu tinha pulado, tá bom? Então, é aqui, ó. Aí que a gente tem a teoria do humanitismo. Bem, o que é o humanitismo, né? Por que chama humanitas, humanitismo, né? Para o Quincas Borba, lá no Memórias Póstumas, ele fala que nunca há morte. Há o encontro de 2 expansões, ou a expansão de 2 formas, né? Então, o que ele explica, né? Que o princípio é a guerra, né? E aí ele marca o restante no enredo do Rubião. Né? Então, o Rubião ele teria que ter percebido que a Sofia era uma cilada, que o pai era um fingido. Né? Então, o que ele fez? Ele foi ser sócio, ele dividiu. Como ele dividiu, ele morre de inanição. Ele vai morrer de inanição e louco. Né? E o cachorro também. Bem, a primeira vez que li, não entendi direito. A segunda vez chorei, mas chorei na morte do cachorro, não na morte do Rubião. Fiquei com raiva do Rubião, né, porque ele foi muito tosco. Agora, o cachorro dá dó, porque o cachorro tenta avisar. Toda vez que ele vai fazer uma besteira, o cachorro late, né, o cachorro vai para cima, o cachorro olha, né, o cachorro fica ali, ele chuta o cachorro, ele agride, ele grita. Né? Se ele tivesse feito e seguido o olhar do cachorro, que às vezes ele imaginava que era um amigo que estava ali, ele poderia ter
comido as batatas, né, e vencido a guerra, mas ele é o perdedor. Ok? Esse é o livro Quincas Borba. Vocês tiveram Memórias Póstumas, agora vocês têm aí o Quincas Borba. Cuidado, né? Num vestibular, como a FUVEST, há muitas comparações, né? Eu sempre aconselho o aluno a ler o Memórias Póstumas também. Mas se não tiver jeito, né? Eu fiz um trabalho bacana com Memórias Póstumas na aula passada, então eu acho que dá para vocês encararem. Até.